O que são crenças e de que forma nós podemos lidar com elas? As crenças, elas são algo subjetivo, elas fazem parte daquela parte psíquica e subjetiva da nossa consciência. Portanto, ela faz parte daquele nosso ego. E a crença em si, ela nada mais é que uma forma subjetiva de julgar algum modelo. Então ela é a parte daquela nossa consciência que julga os modelos em função da realidade. Então quando a gente tem algum modelo no mundo, a gente faz um modelo sobre o mundo, a nossa crença vai dizer o quão próximo aquele modelo está da realidade. Tá? E perceba que a crença em si é uma sensação. Ela faz parte dessa experiência subjetiva nossa. Então eu acredito ou eu creio em um determinado modelo ou não. Então eu creio que alguma coisa é verídica ou não. Tá? Então a crença em si, ela faz parte da nossa consciência. E ela é justamente aquela parte julgadora do universo mental. Ela faz o julgamento de qualquer coisa mental, qualquer modelo mental que a gente tem em função da realidade. Então tudo você vai julgar em função das suas crenças. Tá? Essa crença, ela é incognoscível, a estrutura que forma ela é incognoscível, a gente não sabe. Tá? Então ela é feita tanto de aspectos inconscientes como de aspectos conscientes. Então, tanto algumas experiências conscientes que a gente tem vai influenciar na nossa crença, mas diversos aspectos inconscientes também vão influenciar nessas nossas crenças sobre qualquer modelo sobre a realidade. Bom, e a gente nunca sabe, e como a gente não sabe como que essa crença surge na nossa consciência, então será que a gente tem que abolir a crença do nosso dia a dia? Será que um verdadeiro cientista ele não utiliza crenças no dia a dia? Não. O verdadeiro cientista não tem como não se utilizar de crenças. Como eu já disse, a crença faz parte do próprio modelo de consciência dele, na própria consciência dele. Então, a crença está embutida em tudo que um cientista faz, em tudo. E ela é responsável por guiar a gente, por guiar um cientista nesse ramo de busca pela verdade. Certo? Então, a crença ela indica pra gente, por exemplo, todo mundo é limitado, todo cientista é limitado, não consegue explorar todas as opções do mundo, não consegue processar todas as informações que existem no mundo e dentro de todo o processamento do mundo escolher o melhor. A gente não consegue fazer isso. Então o cientista ele tem um tempo limitado, ele tem energias limitadas, ele tem todos os recursos limitados. Então a crença vai ser justamente aquilo que vai guiar o cientista para ele não perder tempo com coisas desnesssárias. Então logo de cara você já não vai perder o seu tempo, não vai gastar os seus recursos em função de alguns modelos ou algumas coisas que você mesmo não acredita. Então como até aquelas várias hipóteses que você já não acredita desde o início, você não gasta seus recursos em função delas. Então as crenças elas servem como guia. Ele é um guia de um cientista e todo cientista utiliza as crenças dele para guiar ele pelos oceanos da vida. Então as crenças são importantíssimas, porque os nossos recursos são limitados. Tá? Se nós tivéssemos tempos e energias infinitas e processamento infinito para processar tudo que a gente quiser, então tudo bem, não necessitaria talvez de crenças, mas não é o caso. Tá? Todo mundo, todo ser humano é extremamente limitado. Então as crenças é que vão guiar o nosso curso pela busca pela verdade. Bom, mas aí já tem um problema. Então vocês viram que a crença é muito perigosa, porque ela pode fazer você descartar alguma coisa desde o início e talvez possa ser que a verdade esteja ali naquela coisa que você descartou desde aquele início. Tá? Então o cientista ele tem que tomar muito cuidado com isso. Então você tem que se utilizar das suas próprias crenças, mas você não pode deixar as suas crenças te dominarem. Se você deixa as suas crenças te dominarem, você vai você cai em dogmatismo. Tá? Em outros vídeos mais pra frente explica direito os dogmas e os seus perigos. Mas vamos centrar, perceba o quanto a crença é importante, mas ao mesmo tempo você não pode deixar as crenças te dominarem.
Tá? Então quando você fala o seguinte, quando você fala, eu não vou gastar nenhum segundo do meu tempo procurando, gastando recursos meus mentais para discutir esse determinado modelo. Por quê? Porque eu já não acredito nele logo de cara. Beleza, isso você continua sendo cientista se você falar isso. Agora, você não pode ser, você não está sendo cientista quando você fala que essa crença não serve para nada. Por quê? Porque eu não acredito nela. Pronto. Apesar de não ter... Todo mundo que está assistindo esse vídeo vai concordar comigo, óbvio. Todo mundo que está assistindo vai falar, isso é óbvio, Guilherme. É óbvio que a gente não pode garantir que as outras crenças sejam falsas simplesmente utilizando das nossas crenças, óbvio. Mas não é isso que acontece no dia a dia. No dia a dia, até você que falou que é óbvio, você julga as coisas realmente como se a sua crença fosse melhor do que a dos outros. Tá? Então no dia a dia a gente realmente acha que as nossas crenças são mais válidas do que as crenças dos outros. Então quando chega alguém, por exemplo, vamos supor, esse é o caso típico do cientista contra o religioso, Então você tem alguém que é materialista, tem uma crença, das crenças materialistas bem arraigadas nele, e ele tem a certeza de que o mundo é materialista. O que ele faz? Ele realmente tolher todas as outras crenças que não sejam materialistas. E ele realmente vai lá do fundo do coração dele falar que ele está certo. E ele vai falar que todas as outras crenças religiosas estão erradas. Todas. Por quê? Porque a crença dele é materialista e ninguém precisa perder tempo com as outras crenças. Entendeu? Então perceba isso. E isso vale para os religiosos também. Então tem religioso que é tão fanático, acredita tão grande de que a crença dele religiosa é verdadeira, que ele vai falar que os materialistas e todos os outros, ou que tem uma crença contrária à religião dele, estão errados e que ninguém deveria nem perder tempo em estudar o materialismo, ninguém nem perderia ter tempo com as outras crenças, porque a verdade está na crença dele ali. Pronto. Então perceba que quase ninguém nesse mundo é honesto com a própria crença e admitir que é só uma crença. Tá? E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Então um verdadeiro cientista, ele sabe que tem uma crença inicial de base, ele sabe dessa crença e ele não vai deixar aquela crença dominar ele. De forma que quando alguém vier falar alguma outra crença da qual ele não acredita, ele vai falar simplesmente assim, olha, eu não acredito nessa crença, eu vou continuar com a minha crença por enquanto e eu não tenho tempo, eu não tenho energia para ficar me debruçando sobre a sua crença agora. Então eu realmente vou deixar a sua crença de lado para continuar focando meus estudos na minha crença. Mas isso não quer dizer que a minha crença esteja certa. Claro que não, eu ainda não consigo provar que a minha crença está certa. Então respeita, o outro gastar o tempo dele naquela outra crença que ele quiser. E as diferenças de crenças são essenciais para o mundo, são essenciais. Imagina se tivesse lá no tempo onde todo mundo era religioso, fanático, todo mundo tolhesse a crença materialista. Imagina o quanto a ciência estaria atrasada hoje. A crença materialista foi responsável por fazer um boom tanto na ciência como na tecnologia. Tá? Então e imagina agora a academia materialista se fechar pelas outras crenças religiosas. Ela vai simplesmente estar retirando vários conhecimentos profundos do mundo que ela não conseguiu atingir. Então perceba que a gente não pode se fechar para um determinado de crença, a gente tem que dar opção para todas as crenças e deixar que a seleção natural vai selecionando essas próprias crenças. E quanto mais pessoas tiverem crenças diferentes, melhor. Melhor, porque daí ela vai a fundo naquela crença. E só uma pessoa que vai a fundo numa determinada crença é que vai conseguir ver quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos daquela crença. Tá? Então é importantíssimo essa variedade de crenças que existem por aí. É importantíssimo. Só que é importantíssimo também você perceber a sua crença de base. Então quando você perceber a sua própria crença de base, você não se deixa dominar por ela. Você não se deixa dominar por ela. Isso é extremamente importante. Além disso, percebam que as crenças elas são completamente individuais e intransferíveis. Tá? A crença que eu sinto em função de um modelo perante a realidade é completamente individual minha. E eu nunca vou poder transferir essa minha crença para você. E as crenças que você tem em você nunca poderia transferir para ninguém mais. Tá? Então as crenças são completamente individuais. As crenças são, na verdade, de primeira pessoa. E lembrem, verdade de primeira pessoa nunca será verdade de terceira pessoa. E aliás, a crença é justamente isso. A crença é
pegar uma verdade de terceira pessoa e ver o quanto ela é verdadeira em função das nossas verdades de primeira pessoa. Então a crença é o julgamento interno que a gente tem das nossas próprias consciências para falar quais verdades de terceira pessoa estão de acordo com aquelas verdades de primeira pessoa. Tá? Porque todo modelo, toda teoria é uma verdade de terceira pessoa. Certo? Que a gente já viu isso. Então percebam o quanto isso é sutil. Porque a maior parte do meu conhecimento veio através de livros e aulas. Mas os livros e aulas, eu não fiz aqueles experimentos que estão nos livros. Quando alguém me fala alguma coisa, eu não tive a experiência de primeira pessoa em função daquele conhecimento. Então a maior parte do meu conhecimento é a partir de crenças. Então eu estou acreditando no livro, eu estou acreditando naquele palestrante quando fala alguma coisa. Então eu não vivi aquilo, eu não fiz a experiência de primeira pessoa para verificar se aquilo é verdadeiro ou não. E isso vale para a maior parte do nosso conhecimento. A esmagadora parte do nosso conhecimento é dado por crenças e não por experimentações. Aí você pode falar, mas se você for atrás da ciência, você vai ver que a ciência ela sempre dá os caminhos de prova. Mas você não trilhou eles. E se você não trilhou eles, é apenas uma crença sua de que a ciência está correta. E é apenas uma crença sua de que os cientistas nunca erram. É uma crença sua dizer que os cientistas eles sempre respeitam o raciocínio lógico nos experimentos que eles fazem. E não. Aliás, se você realmente já foi atrás disso, você realmente já estudou uma área, fez um doutorado em uma determinada área específica, você vai ver que na verdade todo mundo que fala daquela área não sabe nada. Tá? Isso, a ciência é cheia de especulações, cheio. Então quando você acredita na ciência porque a ciência falou, você está sendo um crente. Você está sendo um crente. E isso vale também para a religião, a mesma coisa. Se você acredita no que a religião falou para ela, você está sendo um crente. E não tem problema nenhum ser crente, como eu disse, a crença faz parte de todo mundo. A crença faz parte de todo mundo. Não existe pessoa que não seja crente. Você sempre é crente em alguma coisa. Certo? A diferença é, você tem essa noção de que você está sendo crente naquilo? Essa é a diferença. Então você tem alguns religiosos sabem disso, alguns religiosos eles têm a noção, eles falam assim, não, eu tenho a noção de que eu estou sendo crente. Mas vários cientistas não têm essa noção. Vários cientistas acham que eles estão fazendo ciência, tipo, no sentido de que eles realmente estão encarando a verdade. Mas, nossa, nunca. A maior parte do conhecimento de um cientista é crença. A maior parte esmagadora. Tá? E não tem como você fugir disso, não tem como. Não tem como. Certo? Então entenda a crença. Você não pode deixar a crença te subjugar. Porque para isso você tem que entender a crença. E você tem que admitir que a maior parte do conhecimento que existe dentro da sua consciência é em função de crença. Tá? E nós estamos agora numa época, não, sempre foi assim, que as pessoas necessitam de uma autoridade para falar, né? Mas a autoridade, não importa o que a autoridade falou, quer dizer, importa. A autoridade falou, mas pega e pensa sobre aquilo, vai lá e estuda sobre aquilo. E veja se é aquilo mesmo. Certo? Você tem que ver por você próprio, porque se você acreditar em alguma autoridade, seja científica ou seja religiosa, você está sendo crente. E o pior, você nem está sendo crente em alguma coisa decente, você está sendo crente num ser humano. Sério. O seu nível de crença é essa, de acreditar num ser humano. Não, então, você tem que tentar sempre ser honesto com você mesmo. E ser honesto com você mesmo é admitir as suas próprias crenças. E quando você admite as suas próprias crenças, você nunca vai ficar de forma dogmática defendendo um ser humano, ou a ideia de um ser humano. Certo? Você sempre vai dar a opção de você estar errado, sempre. Por quê? Porque você não vai ser dogmático. Tá? Então essa é a diferença de ser verdadeiro, uma pessoa realmente que busca a verdade. E agora então que a gente entendeu o que é crença, e que a gente sabe que a crença está intricada, embebida em todo o seu ser, como então a gente pode questionar o universo? Por exemplo, vamos questionar um assunto polêmico, vamos questionar o terraplanismo? Vamos? Você vai falar, terraplanismo, velho? Vamos questionar ela em função das crenças. Então vamos ver como um verdadeiro cientista deveria se portar à frente, por exemplo, de uma discussão onde, será que a Terra é plana? Veremos isso no próximo vídeo.